Está chorando aí, rapaz? Vamos orar. Seu nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos por nossas crianças, te agradecemos pelas suas famílias e nós te louvamos pelos nossos professores e professoras, servos e servas dedicados que dedicam esse tempo, Pai, também para ministrar aos nossos filhos, a ensinar nossas crianças. E nós queremos te louvar por essa graça, por tanto zelo e por agora o culto infantil também. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então as crianças vão saindo. E enquanto as crianças estão saindo para o culto infantil, nós vamos abrir nossas Bíblias no último livro da Bíblia. Estamos chegando quase ao final do livro de Apocalipse. Como eu falei para vocês, quando chega na segunda metade da tribulação, os eventos são descritos com mais rapidez. Há uma aceleração na descrição dos acontecimentos. Até a metade da tribulação, os acontecimentos eram descritos com mais detalhes. Então nós demorávamos mais. Mas agora, chegando nessa parte, nós entramos agora nos alguns eventos específicos e as informações são básicas, as informações são mais precisas e também mais resumidas, a fim de que nós possamos compreender a cronologia do plano de Deus. Quem puder ficar em pé, por favor, pode ficar em pé, em Apocalipse capítulo 20. Enquanto nós estamos lendo Apocalipse capítulo 20, eu queria que você observasse que nesse capítulo vão estar descritos grandes eventos escatológicos desse plano de Deus. Capítulo 20 de Apocalipse é um capítulo que é até fácil de nós estudarmos, porque os eventos são descritos numa ordem cronológica de como Deus vai realizar o seu plano. Então chamamos isso os grandes eventos escatológicos aqui descritos no capítulo 20. E vamos enfocar 4 grandes eventos. E você pode, na leitura, já pode começar a observar esses grandes eventos proféticos. Diz assim a palavra de Deus: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pai querido, nós estamos com a Tua palavra aberta, lemos a Tua palavra, e agora, ó Deus, nós vamos estudá-la com mais atenção. E nós cremos, ó Pai, que Tua palavra é viva, Tua palavra é eficiente, Tua palavra é eficaz. Ela é comparada a uma espada amolada, aguda, mas que essa palavra, com todo o seu poder, ela realiza a Tua vontade segundo a operação do Teu Espírito Santo. Por isso é que nós pedimos a Tua bênção, para que agora, nesse momento, ó Pai, estejamos sujeitos ao Teu Espírito Santo. E ao meditar na Tua palavra, nós temos um espírito de submissão, um espírito de ser desejoso, de almejar, de estar sedento por Tua palavra e aprender da Tua palavra e obedecer a Tua palavra e crendo na Tua palavra, essa palavra mude as nossas vidas e também faça dela a nossa pregação, faça dela a nossa vida em todos os sentidos. Pedimos ao Pai, nós oramos, cada homem, cada mulher, cada rapaz, cada moça, cada jovem, adolescente. Nós sabemos que nós precisamos da Tua palavra, precisamos nos alimentar dela, e nós temos nossas necessidades, e nós suplicamos ao Pai que o Senhor que é soberano, o Senhor que é bom, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é sábio, faça agora, ó Pai, que essa palavra faça sentido e essa palavra nos incomode a tal ponto que nos leve sempre a uma decisão de obedecê-la, decisão de amá-la, de glorificar o Teu nome. Pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amados, podeis assentar. Nós estamos aqui já no finalzinho do livro de Apocalipse, estamos vendo alguns eventos. Queria só lembrar vocês que nós terminamos, o capítulo 19, termina com a descrição da segunda vinda de Cristo. É gloriosa, a maneira como a Bíblia mostra a segunda vinda de Jesus. A capítulo 19 diz que ele vem num cavalo branco, ele vem com os santos, ou seja, ele vem com a gente. A igreja foi levada no início da tribulação. Lá nós temos o tribunal de Cristo, onde recebemos nossos galardões. Nós lá temos as bodas do Cordeiro. Começamos com a celebração da ceia lá no céu. E temos o tempo de 7 anos de alegria, de festas, de regozijo com o nosso Senhor. Enquanto isso, na terra está acontecendo a tribulação de 7 anos. E no final desse período, a Bíblia diz que Cristo voltará de forma gloriosa, em grande poder, em grande glória, e ele volta então a o que nós chamamos aí no livro de capítulo 19, a grande batalha no vale de Josafá, quando os exércitos do anticristo estão reunidos, já tomaram uma parte de Jerusalém, e é quando Cristo volta, pisa os pés dele lá no Monte das Oliveiras, e ele os destrói com a palavra, com a espada que sai da sua boca. Então, esse é a conclusão da segunda vinda de Cristo, descrita no capítulo 19 aí do livro de Apocalipse. E o capítulo 20 começa a descrever
o que acontece após a segunda vinda de Jesus Cristo. O que acontece então? Ele vem, ele virá. E o que vai acontecer então? Ele vai destruir todos aqueles que foram rebeldes, que seguiram ao anticristo. Ele vai lançar a besta, o anticristo e o falso profeta, ele vai lançar já no lago de fogo. Eles vão imediatamente para o lago de fogo. As pessoas que o seguiram vão morrer e vão para o inferno. E agora há pessoas sobreviventes, pessoas que não aceitaram, que não morreram e que sobreviveram. E agora o que vai acontecer? A igreja já vem com Jesus Cristo. E como é que vai ser os passos agora após a segunda vinda de Jesus? Pela misericórdia de Deus, né? Deus mostra tudo isso para nós. E o primeiro grande evento é a prisão de Satanás por 1000 anos, como está descrito aí nos versículos de 1 a 3. E essa prisão de Satanás por 1000 anos mostra muito bem o que ele tem feito até hoje. Olha só. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão. Lembra que havia 3 poderes malignos atuando: o Satanás, o anticristo e o falso profeta. Na segunda vinda de Cristo, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. E agora o que acontece com o diabo? O que acontece com Satanás? Então vem um anjo poderoso, ele o amarra e ele o prende, diz o versículo 2, por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que ele não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Então o primeiro evento é a prisão de Satanás por 1000 anos. É natural, é? Certo. Obrigado. É com gás? Obrigado. Deus te abençoe. Isso é do natural, é que eu gosto mais. Nós estamos voltando aqui, nós somos patrocinados pela Natural. Estou brincando, viu, gente? Então, essa descrição mostra então que Satanás vinha até então enganando as nações. Ele está ativo, vivo e ativo no planeta Terra. Nós lemos hoje pela manhã, em Atos capítulo 5, que é ele que enganou Ananias e Safira. Ele é capaz de enganar até os crentes. Ele é que vive seduzindo os homens para fazerem o mal. É ele que está arquitetando o plano contra Deus. E a Bíblia diz que ele atualmente é o Deus deste século. Ele usurpou aquilo que era direito do homem de estar liderando o mundo. Quem está liderando o mundo nesse período de queda é o diabo. Mas a Bíblia diz que nesse novo período, a primeira coisa que é neutralizado é a ação, é o trabalho do diabo. Ele é preso, ele é selado, e ele não tem mais nenhuma ação na terra durante 1000 anos. Isso mostra, amados, até uma incoerência das pessoas que dizem que nós estamos vivendo no milênio atualmente. Tem pessoas, teólogos, que dizem que nós estamos vivendo um período do milênio já, e que Satanás está preso nesse período, que os demônios estão presos. Então, esse é um absurdo, porque nós estamos vendo a ação dele, a atuação dele na Bíblia, descrevendo ele, e ele só vai ser preso, anulado, impedido de agir no futuro, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, que ele vai plantar o milênio. O segundo evento descrito nos versículos 4 a 6 é o próprio reino milenar de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Cristo vai implantar aqui na terra o seu reino visível,
Nós estamos, ele ensinou até que nós orássemos, né? Venha o teu reino. Esse é o reino milenar, é o reino de paz, de 1000 anos, em que Cristo, assentado no trono de Davi, vai reinar sobre toda a terra. Aí diz o versículo 4: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam os sinais em suas testas, nem em suas mãos. E diz aqui: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Fala das vítimas da grande tribulação. Mas ele diz: mas os outros mortos não reviveram, até o que os 1000 anos se acabaram, e esta é a primeira ressurreição. E o versículo 6 acrescenta um detalhe importantíssimo: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. No versículo 4, ele especificou uma categoria, porque está descrevendo o Apocalipse. E as pessoas estavam preocupadas: o que vai acontecer com os mártires? O que vai acontecer com aqueles que morreram por confessar e por não negar Jesus como o Senhor das suas vidas? Então, no versículo 4, ele descreve especialmente o pessoal da tribulação. Mas no versículo 6, ele mostra que é um outro grupo muito maior ainda: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E aqui, gente, nós podemos descrever na Bíblia 3 categorias que fazem parte da primeira ressurreição. É só a gente dar uma olhada com mais calma na Bíblia. Primeiro parte, aqueles que têm parte nessa grande ressurreição, é que Israel, da primeira ressurreição, é que o Israel, os judeus, os santos do Antigo Testamento vão fazer parte dessa primeira ressurreição. Para isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu sempre mostro isso, mas é muito bom nós voltarmos para esse. Deixe marcado Apocalipse capítulo 20 e vá para Daniel capítulo 12. Último capítulo de Daniel. Depois dos grandes profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Depois desses grandes profetas, vem logo o profeta Daniel, também faz parte dos grandes profetas, dos profetas maiores. E vamos ver capítulo 12 de Daniel. A partir do versículo 11. Ele diz: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Está descrevendo aqui quando o anticristo vai profanar o templo na metade da tribulação, e quando vai começar a grande perseguição aos judeus. São 3 anos e meio, são 42 meses, que dá 1290 dias. Ele está descrevendo aqui o período final da tribulação. Bem-aventurado o que chega até 1305 dias, porque muda, aumenta alguns dias, porque haverá certamente que após o término da tribulação, ainda alguns eventos, há um intervalo de tempo. Então, ele fala desse intervalo, desse prosseguimento. A tribulação termina, mas tem a vinda de Jesus Cristo, tem a batalha no Vale de Josafá, tem outras batalhas também. Então tem vários eventos, pequenos eventos ainda. Então ele estende esse tempo. Mas o que eu quero concentrar com você, diz o versículo 13: tu, porém, falando para Daniel, judeu, vai até o fim, porque tu descansarás. Ou seja, você vai morrer, Daniel, e tu te levantarás na tua herança no fim dos dias. E outras versões traduzem muito melhor, em mais específico, no fim desses dias. Que dias?
da tribulação. Então, eu queria que você percebesse e entendesse isso. A igreja será arrebatada e nós seremos transformados, ressuscitados no início da tribulação, antes do início da tribulação, quando nós seremos levados para o céu. Os judeus não. Os judeus, os santos do Antigo Testamento, só serão ressuscitados no final da tribulação. Agora, nesse evento da segunda vinda de Cristo para implantar o milênio. Por quê? Porque ele vai reinar sobre Israel. E Israel ressurreto, os judeus salvos, ressuscitados, vão estar também reinando, vão estar também em Israel. A segunda parte, o segundo grupo de pessoas dessa beira ressurreição e que vão entrar, que vão participar do milênio, é que nós chamamos aqui, é a igreja também que estará presente. Nós vamos estar também presentes no milênio. Lembra que nós fomos arrebatados, estivemos no céu, no período da tribulação na terra, voltamos com Cristo, e quando voltamos com Cristo, que ele implanta o milênio, nós estaremos também presentes no milênio. Com certeza, nós como gentios, vamos reinar no restante da terra. E eu quero dois textos aí muito importantes sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. A Bíblia deixa clara que nós, crentes, período da igreja, nós vamos reinar com Jesus Cristo, nós seremos corregentes. Ele diz: se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele diz: nós sofremos aqui, a nossa luta é grande, mas nós também reinaremos com ele, falando para a igreja. Então, durante o milênio, nós vamos ter Israel ressurreto, os crentes do Antigo Testamento ressuscitados, vivendo em Israel. A igreja também, aqueles desse período que estão sendo salvos agora, vão estar também ressurretos, vivendo durante o milênio. O outro trecho também que é bom nós lemos é no próprio livro de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Como faz sentido, como tem uma lógica, né? Ele diz, falando da igreja, falando de nós: e para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então nós já vimos duas categorias de pessoas reinando com Cristo durante o milênio: Israel ressuscitado, a igreja ressuscitada. E o terceiro grupo, que ele já definiu também, são os sobreviventes da tribulação. Algumas pessoas às vezes têm dificuldade para entender isso, mas não há muita se a gente entender o evento. Olha, está acontecendo a tribulação na terra. Aqui, governando com toda a sua maldade, estará o anticristo, o falso profeta, e por trás deles Satanás. As pessoas então estão sendo pressionadas para adorar o anticristo. E aqueles que não adoram o anticristo, aqueles que não aceitam a marca da besta, eles estão sendo levados para serem mortos. Mas a Bíblia diz que então há duas grandes categorias de pessoas durante a tribulação: os que vão aceitar o anticristo e os que vão rejeitar o anticristo. O que acontece com aqueles que rejeitam o anticristo? Que eles são presos, são perseguidos, são presos e estão sendo martirizados. Mas a Bíblia diz que se aquele tempo não fosse abreviado, se não fosse apenas 3 anos e meio ou 7 anos no total, ninguém escaparia. Mas começou um período pequeno de tempo, muita gente que vai crer em Jesus Cristo na tribulação
não vai ser morto. Então, se ele não vai ser morto, ele vai ver a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, e ele não vai estar fazendo parte daquele pessoal que estava seguindo o diabo. Os que estavam seguindo ao anticristo, eles serão mortos e serão lançados no inferno. E os que estavam vivos e que não sofreram, não receberam a marca da besta, que são sobreviventes, salvos da tribulação, esses aí vão entrar no milênio em corpo, sem passar pela ressurreição. Eles vão entrar no milênio, eles vão se casar, eles vão ter filhos, eles vão se reproduzir, vão popular a terra durante aqueles 1000 anos. Um trecho que eu gosto muito de citar, para não ficar muito delongado nessa parte, é o profeta Isaías, capítulo 2. É o que descreve, talvez de forma mais resumida, o milênio, de uma forma resumida. Tem muitos outros textos, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, mais livros também, outros livros também, mas capítulo 2, de 1 a 4, fica bem claro como será o milênio, né? A última dispensação, a dispensação do milênio. Olha como é que fica claro. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Olha o que ele diz: monte da casa do Senhor. Monte da casa do Senhor, monte é Israel. Ele está usando a figura de Israel, o templo, e o povo de Israel como um monte, e ali estará firmado, ali, como o cume dos montes, ou seja, o lugar mais alto da terra, o lugar principal da terra, ou o local que nós podemos dizer a capital do mundo, porque diz versículo 2 em diante: e ele se elevará por cima dos outeiros. Então ele estará por cima, o mais alto dos montes, ou seja, Israel acima de todas as outras nações. Israel, Jerusalém, a capital do mundo no milênio. E diz: e concorrerão a ele, irão até ele todas as nações. Então, no milênio, aqueles sobreviventes do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Rússia, da África, eles vão crescer. E eles são crentes. E eles sabem que a capital do mundo agora é Jerusalém. Diz assim: e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E falando do Messias, falando de Jesus, na segunda vinda, ele glorioso, né, na sua vinda ele como rei, e ele sentado sobre o trono em Jerusalém, e diz o versículo 4, e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes povos converterão, vão transformar as suas espadas em enxadas e enxadões, e vão transformar as suas lanças em foices, e uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Essa é uma descrição mais maravilhosa, assim, de resumindo, de como será o milênio. Cristo reinando em Jerusalém, o povo de Israel redimido, os salvos do Antigo Testamento, a igreja do Senhor, os salvos glorificados, reinando sobre a terra, e as nações de pessoas ainda normais, comuns, elas indo para Jerusalém, porque sabe que ali está o seu Messias, o seu rei, e querem aprender a lei, e haverá um período de paz, um período de prosperidade, serão 1000 anos de paz sobre a terra.
Eu sempre, quando eu fico falando sobre esse texto, eu fico me lembrando sempre daquele nosso último ali, vitrô, que representa a última dispensação, a dispensação do milênio, né? Seria bom você sempre visualizar isso. Se você perceber, aquele homem ali que está no último vitrô, dá meio apagado ali, mas dá para ver, aquele homem ele está com um martelo na mão, e o que é que ele tem na outra mão? Uma espada. Mas ele está forjando, ele está trabalhando aquela espada, que aquela espada pode ver que ele está transformando lá embaixo em quê? Num arado, né? Num objeto de arar, porque está representando justamente isso. Quando Cristo estiver reinando no milênio, as nações transformarão as suas armas em coisas úteis, ou seja, espadas em arados, foices, né? E lanças em foices, porque não haverá guerra, não haverá terrorismo, as nações viverão em paz, o diabo estará preso, não mais enganará as nações, os crentes redimidos, os crentes ressurretos vão estar reinando sobre as nações, o mundo terá justiça, o mundo terá paz, como nunca houve até agora. Então, essa descrição do milênio, dessas 3 grupos de pessoas que habitarão no milênio. Vamos ver aqui outra coisa, amados. O terceiro evento, Apocalipse capítulo 20, vamos falar lá novamente, a partir do versículo 7 até o versículo 10, vai descrever o evento que nós chamamos da batalha de Gog e Magog. O que a Bíblia conta sobre isso? Lembra que quando o anjo prendeu Satanás e o colocou preso no abismo e selou o abismo, diz que ele ficaria preso por 1000 anos, e depois dos 1000 anos ele seria solto por pouco tempo. Então, o próximo evento é essa soltura do diabo, e ele é solto, e as pessoas que viveram no milênio, que estão em corpo, elas têm agora uma decisão a tomar. Israel está salvo, os judeus do Antigo Testamento. A igreja está salva, nós somos glorificados. Mas as pessoas que viverão no milênio, vão reproduzir, vão ter filhos, netos, bisnetos, e essa grande multidão ainda não teve uma decisão para ser feita. E agora eles vão ter uma decisão para ser realizada por cada um. Olha, diz: e acabando-se, versículo 7, os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Não é que ele vai fugir, é que ele será solto. Ele vai ter mais uma oportunidade. E diz: e ele sairá a enganar a quem? As nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Imagine aí, no final dos 1000 anos, o planeta viveu em paz, não há mais filas para ir aos médicos, não há mais filas, não há mais diferença social, todos vivendo sem violência, todos vivendo com justiça, todos podendo ir lá em Jerusalém e ver o Senhor Jesus. Os governantes são os crentes glorificados, reinando com justiça sobre a terra. Não haverá imoralidades na TV, não haverá mais coisas erradas na sociedade, tudo será tudo bem, todo mundo viverá em paz, não haverá mais estupros, ninguém vai roubar o celular de ninguém, ninguém vai tomar as coisas das pessoas, ninguém vai assaltar mais as casas, haverá um plano de paz, de prosperidade como nunca houve, mas o homem ainda é mau. Quando Satanás é solto, diz que ele vai sair, versículo 8, a enganar as nações. E aquele povo
que tinha obedecido a nós e obedecido ao Senhor Jesus, porque Ele estava lá, porque as coisas tinham que ser daquele jeito, porque havia ordem, porque haverá respeito, haverá cumprimento da lei. E aquele povo agora vai ter uma oportunidade de obedecer de coração ou agora seguir ao diabo. E diz que uma grande multidão, olha só, versículo 9, versículo 8, cujo número é como a areia do mar para juntar em batalha. O diabo consegue convencer milhões e milhões de pessoas que podem se rebelar contra Deus e vencer a Deus. As pessoas ainda serão enganadas dessa forma. E onde está a capital do mundo? Jerusalém. E para onde é que eles vão se juntar? Para vencer, para tomar Jerusalém. E diz, versículo 9, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Mas diz a palavra de Deus, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados para todo o sempre. Interessante isso, né? Olha aqui que a Bíblia diz, quando se juntam todos, cercam Jerusalém, agora o desfecho é diferente. Vem fogo do céu e os mata, essas pessoas vão para o inferno, e o diabo que as enganava, Satanás, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão não somente a besta, mas onde está também o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados para todo sempre. Eu queria que você parasse aqui uma olhadinha no versículo 10 e fosse para o capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse. Aqui, só voltar um pouquinho à vista, talvez se a Bíblia estiver aberta nessa página, você vai ver os dois textos ao mesmo tempo. Quando descreveu a segunda vinda de Cristo, diz que a besta foi presa e com ela o falso profeta. Então, o anticristo e o falso profeta foram presos durante a segunda vinda de Cristo, por ocasião da segunda vinda de Cristo, que diante dela fizeram os sinais que os enganou e que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Olha, o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo antes do milênio, logo após a segunda vinda de Jesus. E agora, depois do milênio, quem é lançado no lago de fogo? Satanás é lançado agora. E ele diz no versículo 10, o capítulo 20, versículo 10, onde estão a besta e o falso profeta? Onde estão? Por que eu quero enfatizar isso para você? Porque alguns dizem, mentindo, né, de uma forma errada, dizendo que o lago de fogo é extinção. Quando que a pessoa é lançada no lago de fogo, o inferno é provisório, mas quando é lançado no lago de fogo, a pessoa desaparece, a pessoa se acaba, a extinção da existência. Isso não é verdade, isso é mentira. Olha, observe que o anticristo, quer dizer, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo antes do milênio, e depois do milênio, quando Satanás é lançado nesse lago de fogo, ainda estão lá, ainda a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. Então, eles já estavam lá por 1000 anos e vão ficar eternamente lá. O lago de fogo é o local da eternidade perpétua, eterna, de todos os perdidos. Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que rejeitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E amados, no versículo 11 até o versículo 15, nós temos aí o quarto grande evento, que nós podemos dar uma olhada aí, que é o que a Bíblia chama do tribunal do grande trono branco. A Bíblia fala de vários tribunais, né?
a fala do tribunal de Cristo, que nós lá no céu vamos ser julgados segundo as nossas obras, para nossos galardões. Mas aqui do versículo 11 em diante, ele chama um tribunal chamado o tribunal, o juízo do grande trono branco. Vamos dar uma descrição do que é esse evento. No final do milênio, depois que o diabo vai ser lançado no lago de fogo, depois que as pessoas serão mortas, todos aqueles que se rebelaram, então nós vamos ter um evento, nós chamamos cosmológico, que Cristo vai sentar num grande trono branco. E o que vai acontecer? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Que coisa aqui, gente. É tão glorioso que nada pode resistir à sua presença. E vi os mortos, pequenos e grandes, ou seja, todos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia. A morte também deu, o inferno, todos os que morreram foram julgados, cada um segundo as suas obras. E diz: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O juízo do grande trono branco é quando, depois do milênio, todos os que morreram, que estão no inferno, os corpos estão em vários lugares, já somente o pó, nos mares, na terra, onde estiverem, pessoas são cremadas, o pó é lançado, a cinza é lançada pelo ar, mas todos serão ressuscitados e vão estar diante do trono, do grande trono branco. E eles vão ser julgados segundo as suas obras. O livro da vida é aberto. O livro da vida é o livro dos salvos. Quem não está no livro da vida vai ser julgado segundo os livros das obras. E a Bíblia diz que pelas obras ninguém será salvo. É por isso que a Bíblia descreve várias vezes que nós nos regozijamos, nos alegramos, porque quando nós nos convertemos, o nosso nome é escrito no livro da vida. Esse é o livro dos salvos. A pessoa, se não estiver com o seu nome no livro da vida, ele vai ser julgado segundo as suas obras. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem os seus pecados não foram perdoados, então é a segunda morte. Dizia: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Lago de fogo é a morada eterna, a morada perpétua de todos aqueles que rejeitaram a Jesus. Sabe o que é o lago de fogo? Ele descreve aqui, versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o manicômio, é o local dos loucos que cometeram a grande loucura de rejeitar a salvação de Cristo. É o manicômio do universo. Só que esse manicômio, como Jesus descreveu, tem choro e ranger de dentes, e ele vai perdurar por toda a eternidade. Eu quis fazer um resumo desses 4 eventos para que a gente pudesse compreender esse capítulo 20 de Apocalipse. E primeiramente para nós agradecermos a Deus, porque os eventos são dados em ordem cronológica. Segunda vinda de Jesus, depois que Cristo volta na terra, a primeira coisa que ele faz é prender Satanás por 1000 anos. Ele implanta o seu reino, capital Jerusalém. Ele reina sobre Jerusalém, sobre toda a terra. Em Israel, os judeus salvos do Antigo Testamento
redimidos, com o corpo ressurreto em glória, vão estar no reino de Israel. A igreja redimida, com o corpo ressurreto, com o corpo de glória, vai reinar sobre toda a terra, seremos regentes do Senhor. Os sobreviventes da tribulação vão viver nessa terra e vão ter filhos, netos e vão crescer. Haverá 1000 anos de paz, 1000 anos de prosperidade, 1000 anos de um paraíso aqui na terra. Depois dos 1000 anos, é hora daquele povo tomar uma decisão. Deus permite que Satanás seja solto, ele vai enganar, vai oferecer uma grande rebelião ao mundo, milhões e milhões vão segui-lo e vão atacar Jerusalém, mas diz que vem um fogo do céu e mata todos aqueles que se rebelaram, e nós vamos encontrar agora Satanás sendo lançado agora não mais no abismo, mas sendo lançado no lago de fogo, que é a morada perpétua de todo aquele que rejeita a Cristo. E diz a Bíblia que no final desse tempo haverá o juízo do grande trono branco, quando Cristo vai julgar um por um daquelas pessoas que rejeitaram a sua graça. Algumas pessoas perguntam, eu acho que é muito boa essa pergunta, é o seguinte: a Bíblia descreve esses eventos e nós estamos aqui apenas resumindo esses eventos para que a gente possa compreender de uma forma panorâmica. Quer dizer que a pessoa que morreu sem Cristo, ela morre, ela é colocada no inferno. No inferno há sofrimento, mas o inferno é uma morada temporária. Essa pessoa, ou essas pessoas que estão no inferno, de todas as épocas, chegar no último dia, no grande trono branco, elas vão ser ressuscitadas, o mar vai dar a elas, quer dizer, vai dar o corpo delas, a terra vai dar o corpo delas, elas vão ser ressuscitadas e elas vão ainda comparecer perante o grande trono de julgamento. Alguém diz: pastor, por que elas não já estavam julgadas? Elas não já estão porque vão ser julgadas ainda naquele tribunal, naquele grande trono branco do Senhor. Amados, né? E o que nós precisamos compreender é que Deus é justo. Deus promete um julgamento justo para todos os homens. A alma que pecar, essa morrerá. Morreu sem Cristo, vai para o inferno. É sofrimento. Mas ela ainda precisa ser julgada. Ela vai ter ainda que comparecer face a face com o Senhor. E quando ela estiver face a face com o Senhor Jesus, ela vai se humilhar, porque vai ser aberto o livro da vida dela. E todos os pecados estão ali. E um pecado só era de rejeitar ao Senhor Jesus. Já é suficiente para ir para a condenação eterna. Então ela vai estar perante Jesus, perante o grande trono branco. E cada uma será julgada e será lançada agora no lago de fogo. Elas vão ter direito ao julgamento. Elas estavam como se fosse numa prisão temporária, mas agora vão receber o julgamento, a sentença e a execução da sentença. Nosso Deus é justo, vai realizar todo o seu plano. Para concluir hoje, amado, nessa visão panorâmica do capítulo 20, eu queria ler com vocês Atos capítulo 2, versículos 12 e 13. Atos capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu sei que passa isso na cabeça de tanta gente que quando ouve dessas coisas e aprende, então reflete, começa a... No dia de Pentecoste, quando Deus fez uma grande obra de começar a obra salvadora, a dispensação da graça, e Deus derramou o seu poder, derramou o seu Espírito Santo sobre os apóstolos, e houve eventos maravilhosos ali, e aconteceu o que acontece geralmente na vida do ser humano, diante de ser testemunha do plano de Deus. Diz assim: e todos se maravilhavam
e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? E outros zombando diziam: eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados. Deus estava realizando um grande plano, começando agora com o seu povo, formando agora a igreja ali no dia de Pentecoste. Havia ali coisas maravilhosas acontecendo, os discípulos falando em outras línguas, sinais maravilhosos acontecendo. O povo estava testemunhando a obra de Deus sendo realizada. E alguns se maravilhavam e outros se escandalizavam. Ou seja, alguns criam e outros rejeitavam. Uns ficavam perplexos, diz o versículo 12, se maravilhavam e estavam assim admirados com aquilo tudo e querendo aprender mais sobre isso. Mas outros já tinham uma opinião formada. Os outros zombavam e dizendo: isso é coisa besteira, isso é coisa de bêbado, isso é coisa de alucinado. Já tinham suas opiniões formadas. Gente, esses eventos, quando são descritos na Bíblia, é para provocar em nós a mesma reação. A reação de ficar maravilhado com isso, perplexo com isso, e dizer: eu quero aprender mais sobre isso. Ou dizer: isso é tolice, isso não vai acontecer. Mas você é crente no Senhor Jesus Cristo, você está entendendo essas coisas, você se maravilha, você começa a perceber as coisas, você começa a ver o mundo de forma diferente. Você sabia que hoje à tarde aconteceu um terremoto na Nova Zelândia? Você sabia disso? Aconteceu um terremoto na Nova Zelândia, ali na Austrália, de 7,8 na escala Richter, hoje à tarde. A Nova Zelândia, aquelas ilhas, ainda bem que são desertos, estavam preparados, foram informados, receberam 2 tsunamis hoje à tarde. As tsunamis tão grandes que vieram a bater hoje à tarde, amados, na Argentina e no Chile. Você vai saber isso quando chegar hoje, quando vai ver na reportagem hoje, nos jornais, no Fantástico, nos jornais. O mundo está passando por momentos críticos hoje em dia. Há na Terra, amados, eu quero dizer isso porque a gente percebe essas coisas. Há na geologia do planeta Terra o que é chamado o cinturão de fogo. É que eles observam que, começando na América do Sul, vai para a América do Norte, passa pela Europa e até a Ásia. É um cinturão, é uma corrente onde há a maior concentração de vulcões no planeta Terra. É chamado um cinturão porque ele cerca o planeta Terra. É a primeira vez que o mundo observa, que o homem observa, que há vulcões vivos em erupção em todo o cinturão de fogo. A Lucy e o Josiel foram nos Estados Unidos. Eu tinha falado sobre isso aqui, eles foram no Museu de História Natural, e lá tem, eu não vi, mas eu imagino como é que seja, lá tem uma grande figura do mundo com o cinturão de fogo, e onde tem vulcões de erupção, a luzinha acende, não é isso? E vocês observaram isso, que há a luz acendendo em todo o cinturão de fogo. É a primeira vez que acontece, primeiro que o homem registra esse fato. Nós estamos vivendo um período, gente, que onde nós abrimos os olhos para enxergar o que Deus tem feito. Como eu falei hoje pela manhã, quem imaginaria que o maior aliado de Israel, o maior aliado de Israel é a Rússia? Quem imaginaria acontecer isso num dia? Hoje o maior aliado, o maior amigo de Israel é a Rússia. O presidente de um país mais aliado a Israel hoje em dia se chama Vladimir Putin. Estados Unidos viveu uma época de desgraça, perseguindo, não apoiando Israel, e de uma forma que ninguém entendeu. Um homem sem apoio do Partido Republicano, contra todos os democratas, contra todos os jornais americanos, contra toda a imprensa americana,
dizendo que ele eleito iria reconhecer Jerusalém como capital de Israel, o Trump venceu aquelas eleições. Como pode? Hoje em dia, Trump e Putin já estão entrando em entendimento acerca de Israel. Eu acho que estão perguntando um ao outro, quem vai ser o anticristo, quem vai ser a besta e o falso profeta. Nós temos hoje em dia um Papa que não é católico, porque as principais bandeiras do catolicismo, embora não concordemos com a doutrina católica, mas é na doutrina da moral contra o aborto, a seriedade do matrimônio entre homem e mulher, e temos um Papa hoje que aceita todas essas coisas erradas, um dos maiores hipócritas que nós já vimos até hoje, porque ele diz que quem vende armas, que negocia armas, quem usa armas, não pode ser cristão, um bom cristão, e nós provamos que o Vaticano é um dos maiores acionistas de armas, de produção de armas de guerra do mundo. Como é que ele diz que quem anda com armas, que quem defende armas, que quem negocia com armas não pode ser um bom cristão, se o país e a organização que ele dirige é um dos maiores acionistas de armamentista do mundo? Amados, nós estamos vivendo numa época desse jeito. Ou nós ficamos maravilhados e perplexos e perguntamos, o que é que isso quer dizer, irmãos? Queremos aprender mais sobre isso. Quando nós dizemos, isso é tolice, isso é besteira, isso nunca vai acontecer. É uma escolha, é uma decisão para nossas vidas. Eu escolhi crer em Jesus como meu Salvador, confiar na sua palavra, lutar, batalhar para servi-lo, por mais difícil que seja, mas vou perseverar em servi-lo, porque eu creio nas suas promessas, eu creio na sua palavra, eu creio que aconteça o que acontecer, esse povo de Deus é um povo vitorioso. Vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo. Olha, amados, nós temos nesse momento uma decisão a tomar. Consagre sua vida ao Senhor. Deixe o pecado. Deixe de pesos que estão massacrando a sua vida, tirando o seu testemunho, perturbando o seu vigor, a sua alegria de servir ao Senhor. O tempo está próximo, não há tempo a perder. Tome uma decisão de consagrar a sua vida, de consagrar o seu lar, de consagrar o seu futuro a Deus. Haja o que houver, doa a quem doer, porque o tempo está próximo, amado. Deus está nos avisando disto. E se você não é crente, é hora de você reconhecer o seu pecado, erguer as suas mãos para cima, vazias, sem nada que você possa alegar para Deus, e você dizer, Senhor, eu sou pecador, eu creio que Cristo morreu para salvar, para perdoar justamente os pecadores, e eu peço o teu perdão, eu quero ser de Jesus, eu quero que o sangue de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário, seja o sangue da minha redenção, o preço para o perdão dos meus pecados. É hora de a gente fazer essa decisão. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque tua palavra é tão clara. Nós é que somos muito nécios, talvez preguiçosos. Perdoa nossa lentidão. Mas agora, ó Pai, desperta-nos para fazer como aqueles homens, aquela classe de homens lá em Atos que disseram, nós estamos maravilhados, nós estamos perplexos e nós queremos saber mais dessas coisas. E nunca sermos como os zombadores, os rejeitadores da tua palavra. Também, ó Pai, queremos pedir para aquelas pessoas que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas,
que hoje seja um dia de rendição, um dia de salvação, um dia de entregar suas vidas a Jesus, passar para o lado de Deus, dos salvos, do plano de Deus. Por isso pedimos essa bênção, Pai. Se você está aqui hoje à noite e você fez uma decisão agora, no nosso tempo da apresentação do destino final, você fez a decisão lá com os irmãos conselheiros e você quer confirmar sua decisão, você vem à frente. Pode vir aqui à frente. Queremos conhecer você, queremos orar por você. Todos aqueles que fizeram uma decisão na semana passada, podem vir aqui à frente. E quando eles vierem à frente, se você for o conselheiro deles, venha com eles, fique aqui com eles para a gente poder conhecer essas pessoas que fizeram a sua decisão. Por favor, vem aqui, vamos orar por essas pessoas. Aqueles que fizeram uma decisão, que foram até aquela sala ali do aconselhamento e ali fizeram sua decisão por Cristo, se hoje pedimos a você que faça a sua confirmação, venha aqui à frente. E aquela pessoa que aconselhou, que acompanhou, venha com ela também. Talvez se estiver aqui, talvez não esteja entendendo, pode você chegar até ela agora e perguntar, vem aqui, vamos aqui à frente, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua decisão por Cristo, né? Tem mais alguém? E se você hoje está fazendo a sua decisão, hoje, agora, entendeu a palavra de Deus e quer fazer sua decisão por Cristo, quer hoje mostrar, fazer hoje proclamar, testemunhar isso, também vem à frente. Nós fizemos uma mensagem, estudamos uma parte da Bíblia. Amém, amém. Mas se você está fazendo a sua decisão agora, era um estudo talvez um pouco difícil para você, mas o que você entendeu foi suficiente para levar você até Jesus Cristo, venha até aqui. A Bíblia diz que se você crer no coração e você confessar isso, Deus certamente está salvando a sua vida. Se tem mais alguém, tenha esse momento. Ok, deixa eu só conhecer aqui essas pessoas aqui para a gente poder conhecer. Marden, ele veio aqui na terça-feira já, não foi no Encontro de Sião, né? Amém, está confirmando. Vocês fizeram a decisão lá, com quem foi? E o pai e o Cláudio foi com você lá? Certo, é o da peça. Certo, você quem é a Jane dos dois? Como você se com a Jane, né? E o pai dele veio hoje e fez a decisão por Cristo também. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer ao Pai por essas pessoas que confirmaram a sua decisão. Certamente haverá nesses dias seguintes também muitas pessoas, e rogamos ao Pai que aqueles frutos não permaneçam aqui na nossa igreja ou em outras igrejas, mas o importante é que sejam salvos. Te agradecemos por esses frutos aqui, bem reais, bem palpáveis, e nós podemos louvar ao Senhor, agradecer porque o Senhor usou tantos de nós aqui, e louvamos ao Senhor. Também queremos encerrar, Pai, esse culto orando mais uma vez pela mãe do Alexandre Paulo. Ela está esperando a autorização para a sequência dos exames, para fazer a cirurgia que é necessária, e nós colocamos diante do Senhor que tudo possa dar certo, ó Pai. Estamos colocando e pedindo-te, suplicando essa bênção. Nós agradecemos ao Senhor por nosso culto. Dá-nos uma semana na tua paz e dá-nos uma semana em que nós a cada dia possamos estar louvando e glorificando ao Senhor. Sei com as decisões também que eu tenho certeza de entender que o tempo é curto, que não há tempo a perder para servir ao Senhor. Sei também, confirma isso, durante a vida, durante a semana, esse poder do teu Espírito Santo de solidificar, de fazer forte essa decisão, de fazer prevalecer sobre qualquer outro obstáculo, qualquer inimigo. Declaramos, pedimos agora essa bênção do Senhor de fortalecimento na fé. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos ter o nosso momento de oração silenciosa, depois estaremos encerrando o nosso culto. Pode colocar lá, pessoal, lá. Isso.